Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento tão precioso na vida da tua igreja, que é um momento de culto, que é um momento de adoração, que esse dia, Senhor Deus, representa. Senhor, queremos pedir, ó Pai, que agora, Pai, no ápice desse culto, Senhor Deus, no momento, Senhor Deus, mais sublime, Senhor, desse culto, é quando Deus fala conosco através da tua palavra, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, ó Pai, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, Pai, e falar palavras de vida, Senhor, a cada um de nós. Que o Senhor esteja nos instruindo, Pai, que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor, nos dando olhos para ver, ouvidos, ó Pai, para ouvir, um coração sensível, Pai, à tua palavra, Pai, e que por meio dessas tuas palavras o Senhor esteja formando em nossas vidas a imagem de Cristo, Senhor Deus, fazendo com que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja moldando, Senhor, os nossos corações, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso ser, ó Pai, da forma como o Senhor, ó Pai, a si mesmo, Senhor, estabeleceu quando iniciou aquela obra, Senhor, em nós, que vai, segundo a tua palavra, ser finalizada na vida de cada um de nós. Que o Senhor fique, Senhor, com o teu povo, Pai, nesse momento, Pai, e que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam agora, Senhor Deus, direcionados para a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, nos versos 32 e 33. Nós, na exposição anterior, dissemos que esses 4 versos, o verso 30 até o verso 33, esse quarteto, é um quarteto que tem uma característica de introduzir a próxima subunidade, a introdução à próxima subunidade, que vai falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, e ele é um quarteto, é um quarteto de instrução, é um quarteto didático, como nós já vemos recorrentemente aqui no livro de Provérbios. Em toda a subunidade há um quarteto, um verso ou quarteto ou um verso introdutório que tem essa característica, didática, de chamar a atenção do ouvinte para o ensino, para receber esse ensino e aquilo que está por trás desse recebimento. E nós vimos isso, nos primeiros versos, e vamos dar continuidade a essa visão introdutória, daquele que precisa receber e reter essa instrução e preparar o seu coração para se submeter à admoestação que vem do Senhor. Então os versos seriam o verso 32 e o verso 33, que dizem assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, nesse segundo quarteto, nós temos aí a repreensão e instrução, que é desprezada ou aceita, sendo desenvolvida essa instrução, repreensão, classificada como o temor do Senhor, que deve ser, e essa é a conotação aqui, recebida com humildade. O verso 32, ele vai intensificar a motivação do verso anterior. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita essa repreensão, essa disciplina salutar, menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Então perceba que ele intensifica a motivação do verso anterior para se aceitar a correção e não se rebelar contra ela, trazendo sobre si desgraça e ruína por causa do desprezo a essa repreensão que dá vida, que é vivificante, que é salutar na vida do discípulo. E aí o verso 32 diz assim na sua primeira parte: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Então esse verso nos diz literalmente
que o que despreza a disciplina, ou seja, não atende uma admoestação, uma repreensão saudável que promove a vida, e essa repreensão, essa disciplina, é o que a Escritura está nos falando aqui, ele está cometendo um suicídio, destruindo a sua própria vida e existência. A alma aqui tem um sentido do ser como um todo, do homem como um todo. Veja o que Provérbios capítulo 5, verso de 11 a 13, vai dizer nessa mesma linha. Ele diz assim, ele vai mostrar os efeitos do desprezo a essa disciplina. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. Provérbios capítulo 8 e o capítulo 9 de Provérbios, na introdução, no prólogo do livro, ele fala sobre a sabedoria que esse livro apresenta, ou seja, a sabedoria divina. E lá nos versos 33 a 36, nós vemos essa mesma perspectiva: o não ouvir, o desprezar, levar à destruição, e o ouvir, o aceitar, levar a vida, quando diz assim: ouve o ensino, sede sábio e não rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, e esse ouvido aí, ele está dando a sabedoria divina, expressa no livro de Provérbios, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a vida. Esse versículo está claramente dizendo isso aqui para nós. Aqueles que desprezam a disciplina, aqueles que desprezam a instrução, o ensino, estão destruindo a sua própria alma, estão lutando contra si mesmo. É um suicídio ir contra a instrução divina, a palavra de Deus. É muito interessante nós percebermos o significado dessa palavra que ele fala. Disciplina aqui, é uma reiteração, uma recorrência da repreensão salutar, do ensino, dessas boas novas que são faladas anteriormente. Essa disciplina, essa palavra denota uma correção que resulta em educação, aprendizado, algo que faz parte de um processo de aprimoramento de caráter ou atitudes na vida de alguém. E o livro de Provérbios é muito contundente quando diz claramente: aqueles que não seguem os conselhos divinos, aqueles que não seguem a sabedoria dos sábios, os mandamentos de Deus, essa disciplina salutar, ou seja, a Escritura Sagrada, estão atentando contra a sua própria alma, contra a sua própria vida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todo pecado leva à destruição. E por mais que o apóstolo Paulo fale que o dom gratuito em Cristo Jesus é vida, e é vida para nós, por mais que quando pecamos, esse pecado não nos é levado em conta, porque já gerou a morte de alguém no nosso lugar, ele sempre traz destruição, porque os efeitos dele ainda permanecem na nossa vida, nesse mundo, e com um propósito didático na vida do crente, com um propósito santo. Perceba aqui que nesses versos introdutórios, eles vão iniciar e vão nos preparar para receber de bom grado o ensino e a repreensão que virá nos versos seguintes. Veja Provérbios capítulo 10, 17. Veja como o livro de Provérbios vai dizer que não é só um atentado contra a nossa vida nesse mundo, o não ouvir a instrução, o não ouvir o ensino, em não se submeter à disciplina corretiva
de Deus em nossas vidas, mas é um atentado também contra a nossa alma, ou seja, como algo que tem consequências no mundo vindouro. Veja aí Provérbios capítulo 10, verso 17: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 11, 19: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. E todas as vezes que Provérbios está falando sobre vida e morte, ele não está necessariamente dizendo numa morte física, por mais que o pecado leve a isso. O pecado original leva à morte, por isso nós envelhecemos, por isso nós adoecemos, por isso nós morremos. Mas o pecado em si, o seu aguilhão, ele traz consequências, ele traz destruição, seja ele qual for. E mesmo na vida do crente, só que na vida do crente, essa destruição, esse amargor, serve para a vida, porque é por meio dele que o Senhor desperta os seus para o seu pecado. E aí o que eles fazem? Se voltam para Deus. O verdadeiro crente, quando peca, por mais que esteja amortecido, por mais que esteja alimentando o seu ódio, a sua lascívia ou qualquer outro tipo de pecado, num determinado momento Deus vai sará-lo. É aquela tristeza que nós vemos nos Salmos, que leva o homem a buscar em Cristo a sua consolação e o seu perdão. Veja o que Matthew Henry vai dizer sobre esses versos. Vemos a tolice dos que não desejam ser ensinados, que rejeitam a instrução, que não dão ouvidos a ela, mas que lhe dão as costas, ou que não a ouvem, mas fecham o seu coração a ela. Eles rejeitam a correção, eles não a aceitarão nem do próprio Deus, mas lutarão contra ela. Os que fazem isto menosprezam as suas almas. Eles mostram que têm uma má opinião sobre as suas almas e se preocupam pouco com elas, esquecendo que elas são racionais e imortais, e que a instrução é designada a cultivar a razão e preparar para o estado imortal. O erro fundamental dos pecadores é menosprezar as suas próprias almas. Desta maneira, eles negligenciam o que têm que prover para eles e as maltratam, as expõem, preferem o corpo à alma e prejudicam a alma para satisfazer o corpo. Mas por outro lado, nós temos aqui o seu oposto, naquele homem que atende à repreensão e à censura, quando ele diz assim: porém o que atende à repreensão adquire entendimento. E é interessante porque no original, adquirir entendimento é literalmente adquirir coração. Entendimento aqui literalmente representa o coração como centro da vida física e espiritual, por isso foi traduzido como entendimento. E aqui nós podemos perceber que o homem, ao entender a repreensão, ele demonstra ter coração, ele demonstra ter sensibilidade, ele demonstra ter sabedoria. E o que não atende é aquele falta de coração, de juízo, de entendimento. É muito interessante que a Escritura ela vai mesclar esses conceitos, usando essas palavras com o mesmo sentido. Veja aí Ezequiel capítulo 36, verso 26, quando ele vai dizer assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja o que Deuteronômio capítulo 29, verso 4, veja como essas coisas, o coração, o entendimento,
o andar no caminho, o observar a palavra de Deus, as coisas estão relacionadas, porque o centro disso é o coração, que representa o homem como um todo. Deuteronômio capítulo 29, verso 4 diz assim: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Ou seja, coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir, significam a mesma coisa até o dia de hoje. Mateus capítulo 13, verso 15. Percebam como o entendimento está atrelado à Escritura, ao coração, ao ser do homem, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O apóstolo Paulo vai dizer que o coração é aquele que se crê para a justiça. Por isso ele usou aqui na tradução adquirir entendimento, ao invés de literalmente adquirir coração. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, verso 10, ele vai dizer assim na sua primeira parte: porque com o coração se crê para a justiça. O coração aqui representa o homem em seu estado diante de Deus, alguém transformado ou alguém em estado de alienação e rebeldia diante de Deus. Vejam que o profeta Jeremias, no capítulo 5, vai dizer: ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto. É a mesma ideia de endurecer o coração, mais do que uma rocha. Não quiseram se voltar. Ele está falando dos pecados de Jerusalém e de Judá. Veja Provérbios capítulo 5, verso 13. Ele diz assim: não escutei a voz dos que me ensinavam, nem inclinei, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Perceba que nessa segunda parte desse verso diz que esse homem que atende à repreensão, ele vai ter uma capacidade mental e moral necessárias para sobreviver. Por quê? Porque ele adquiriu entendimento, porque ele adquiriu juízo, porque ele tem coração. Provérbios capítulo 15, verso 31 vai dizer: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Ou seja, é isso que dá a entender essa expressão, adquirir entendimento. E é muito interessante a conotação que ele está dando aqui ao usar essa palavra, porque adquirir aqui tem a ideia de uma aquisição por meio de uma compra. É alguém que busca isso, é alguém que se volta para isso, o que não é verdade com aqueles que desprezam a disciplina, porque eles se voltam para outras coisas, eles rejeitam a instrução, porque se mostram incapazes de obedecer, pois o seu coração e o seu entendimento estão corrompidos. É interessante que em Provérbios capítulo 19, verso 8, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer aqui que adquirir um coração, ou seja, adquirir entendimento, é comparado a amar a sua própria alma, a amar a si mesmo, sendo a antítese de odiar a sua própria vida, ou seja, de desprezar e não ouvir a repreensão. Ele vai dizer assim: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: a sabedoria dos que estão dispostos não somente a ser ensinados, mas também a ser repreendidos. O que escuta a repreensão e corrige os erros pelos quais é repreendido, adquire entendimento.
pelo qual a sua alma é protegida dos maus caminhos e conduzida nos bons caminhos. E assim ele evidencia a apreciação que tem pela sua própria alma e também lhe atribui verdadeira honra. Quando ele diz adquire o entendimento, como no sentido de você comprar, é o desejo daquela pessoa em ouvir, em querer ouvir, em buscar aquilo, em ser receptivo ao entendimento, à instrução, ao ensino, à repreensão, e consequentemente se alegrar com isso. O verso 33, terminando esse quarteto, ele diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ou seja, essa disciplina, esse ensino que representa a verdade, é o temor do Senhor. O versículo final da introdução baseia a sua instrução no temor do Senhor e acrescenta a motivação para se alcançar a honra diante da sociedade. E o que nós estamos vendo aqui, fica claro que o caminho para a sabedoria é o temor do Senhor, e esse temor é demonstrado por ouvir, atender a sabedoria, a instrução, o ensino, a disciplina. E é por meio desse princípio que Provérbios começa todo o livro, lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, já mostrando que tudo aquilo que seria dito, tudo aquilo que seria ensinado, as virtudes de Cristo que são mostradas no Velho Testamento, representam o temor, a reverência, o amor a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Me passou uma coisa aqui na cabeça nesse momento, algo que eu já venho martelando há algum tempo, porque recorrentemente nós temos ouvido por meio da imprensa, nos nossos ambientes, principalmente no ambiente acadêmico, que aquilo que nós postulamos como cristãos é mau, é vil, destrói a sociedade. Isso está constantemente na boca de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, o ministro Barroso, já disse isso publicamente, em outras palavras, né? Aí eu fico pensando assim: o que a Escritura diz a respeito do casamento? Porque eles desprezam, eles falam sobre fidelidade, eles falam sobre amor. A Escritura fala da responsabilidade, do cuidado dos pais, mas eles desprezam isso. Fala do que é família, porque a família, como constituída na palavra de Deus, é um reflexo da imagem de Deus. Deus é chamado de Pai e trata os seus filhos, trata os seus como filhos. Cristo é chamado de esposo, marido. A igreja é chamada de noiva. Que coisa boa você ter alguém que cuida de você, que zela por você, que é fiel a você. Que coisa boa. Mas eles dizem que essas coisas são ruins. A honestidade, a moral, os bons costumes, essas coisas não são boas. E aí muita gente fica rotando por aí, que a religião cristã é uma desgraça, ela é inimiga do homem. Os progressistas, os comunistas e outros istas contrários à palavra de Deus. Mas você já parou para pensar e chegar a essa pessoa? Você sabe o que você está dizendo?
Já parou para pensar no que você está falando? Porque a Bíblia fala de amor, mas amor com responsabilidade, respeito. A Bíblia fala em você cuidar do mais fraco, tratar o menor como se fosse superior. Essas coisas são ruins. Ela fala do relacionamento do homem e de uma mulher, e que a sexualidade ela só deve ser desabrochada num relacionamento maduro e contínuo que nós conhecemos como casamento. Essas coisas são ruins? Quer dizer que a imoralidade, a mentira, a patifaria, o engano são bons. Ninguém gosta de ser enganado. Pode até gostar de enganar, de trair, mas de ser traído nunca. Pode até gostar de roubar, mas de ser roubado nunca. Os homens que desprezam o Evangelho, os princípios morais, a lei de Deus, eles estão trazendo juízo sobre si. É um caminho de desonra e de humilhação, ao contrário do que você vê na submissão à palavra de Deus, na submissão à disciplina. Ele vai dizer que é o caminho para a honra, a humildade é o caminho para a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade que procede desse temor, que é fruto desse temor, que esse temor gera no coração do homem, precede a honra. Provérbios capítulo 13, verso 18 vai dizer assim: pobreza e afronta sobrevêm o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. A primeira parte do verso 33 se encontra no lema de todo o livro que nós acabamos de ver lá em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam isso. E a segunda parte é repetida literalmente em Provérbios 18:12, na sua segunda parte, quando diz: antes da ruína gaba-se o coração do homem. O orgulho precede a destruição, e diante da honra vai a humildade. Perceba nisso que a sabedoria que está sendo dita aqui, a instrução que está sendo falada aqui, é uma questão do coração. Por quê? Porque os ímpios desprezam, e os que ouvem a instrução, ou seja, inclinam seus ouvidos, são por isso retos de coração, porque acolhem aquilo que representa o temor do Senhor, a sua sabedoria. E essa sabedoria vai dizer lá em Provérbios capítulo 8, verso 13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço, diz a sabedoria que procede de Deus. O mundo louva o soberbo e o arrogante, quando esse não se volta contra ele. Veja que Provérbios capítulo 2, verso 7 vai dizer: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É por isso que essas pessoas falam essas bestialidades. É por isso que eles acreditam nessas coisas, porque não tem na Escritura o seu padrão daquilo que é certo, daquilo que é correto. E aí imaginam na sua cabeça pervertida e bestial que o homem pode nascer na sua condição sexual e mudá-la. Isso é perversão. Isso é perversão. Um ser humano que pensa isso, ele precisa de ajuda. Ele
precisa de ajuda. Ele precisa da palavra de Deus, porque ele não aceita ser como ele é, como Deus o criou. E por que isso? Porque ele não tem o temor do Senhor, porque ele está cego. Veja que Provérbios capítulo 2, verso 7 vai dizer: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Provérbios 16, 17: o caminho dos retos é desviar-se do mal, ou seja, o caminho do ímpio é o mal, é ir em direção a ele. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma, ou seja, aquele que desvia o seu caminho do caminho da justiça está destruindo a sua própria vida e destruindo a sua alma. Veja aqui que essa humildade é equiparada ao temor do Senhor em Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade, o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. E é esse temor que coloca o discípulo na companhia do mestre sábio, como nós vemos aqui no verso 31, os ouvidos que atendem à repreensão, porque aquele que atende à repreensão, ele tem o temor do Senhor. Esse temor foi gerado na vida dele, foi implantado no seu coração pelo Espírito Santo por meios ordinários. E quando nós corrigimos os nossos filhos, como a Escritura diz, com vara e com admoestação. Quando o momento da disciplina de uma criança é um momento de devoção e culto a Deus, porque tem esse propósito, nós estamos sendo instrumentos de Deus, usando a sua palavra, para que os nossos filhos tenham o temor do Senhor. O lugar mais seguro de um homem é dentro do seu lar. O lugar mais seguro de uma criança é dentro da sua casa, é dentro do útero de uma mãe, é dentro de um lar que ama o Senhor. Esse é o lugar mais seguro. É ali que ele vai aprender a ser um cidadão, um cristão, um homem de bem, um homem de Deus. É dentro da sua casa. Esse é o propósito de Deus com a família da aliança. Perceba, esse temor do Senhor coloca esse homem na companhia dos sábios, e mais do que isso, coloca-o na presença, na companhia de Deus, que é o Deus da aliança. A Escritura vai dizer aqui na segunda parte: a humildade precede a honra. É interessante que o termo humildade aqui no original significa literalmente ser curvado, ser oprimido. É uma expressão que ressalta o alvo da aflição, e esse alvo é a condição moral e espiritual dos piedosos, a humildade, deixando implícito que essa condição é alcançada mediante uma vida de dificuldade, de sofrimento, e não de fartura e de alegria. Esse vocábulo, traduzido por humildade, significa ser curvado, ser oprimido, expressa o resultado almejado com a aflição, que é a humildade. O resultado almejado com a disciplina, com a repreensão, com o ensino, a humildade. Veja que Provérbios capítulo 23 vai dizer: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E nesse contexto, o humilde de espírito é aquele que ouve a instrução, é aquele que submete a disciplina, é aquele que, ao andar no caminho mau, ser corrigido, ele muda de direção.
E é muito interessante o que Provérbios está querendo nos dizer aqui. Perceba o que esses versos querem nos dizer. Porque aquele que aceita a repreensão, atende à disciplina, sendo afligido por ela, são humilhados por uma disciplina salutar e justa, reconhecem os seus erros, suas limitações e se submetem à correção. E assim, dessa forma, a disciplina gera humildade. No momento da liturgia aqui, aquele momento que é um momento de confissão de pecados, nós sempre somos lembrados de quem nós somos e de quem estamos diante. Somos lembrados dos nossos pecados. E é muito interessante isso. Não me digam, não me peçam explicações, porque eu não sei explicar como essas coisas funcionam. Porque por mais que o pecado nos entristeça, o reconhecimento dele e a confissão dele nos traz alegria, nos humilha, nos coloca em nosso lugar. É por isso que a característica principal do crente, primeira do crente, é humildade. Veja Mateus capítulo 5, a primeira: pobres de espírito. Um crente jamais pode ser orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos, né? Eu, você, todos nós temos esse pecado no nosso coração, como qualquer outro. Como diz o Senhor Jesus, do coração procede homicídios, furtos, roubos. Essas coisas estão aqui dentro de nós. Em um determinado momento elas podem ser afloradas, se o Espírito Santo de Deus não estiver no controle das nossas vidas. Mas um crente jamais pode ser reconhecido como um homem orgulhoso. Se você, em suas ações ou em suas atitudes, demonstra isso, há alguma coisa errada na sua vida. Você não entendeu o que é o Evangelho, está aprendendo, está engatinhando e precisa dominar esse sentimento. Ou então porque você não é um homem convertido, é uma mulher convertida. Porque a soberba, a jactância, a arrogância descaracteriza completamente um homem de Deus. E por que isso? Primeiro, porque ele não vai submeter a palavra de Deus. Quando nós não nos submetemos à palavra de Deus, nós não fazemos o que a palavra de Deus fala, estamos fazendo outra coisa, estamos dizendo: não, eu acho melhor fazer isso. É orgulho no nosso coração. Você está sendo profundamente orgulhoso, porque a raiz de todo pecado é o orgulho. A raiz de todo pecado é o orgulho. Não é à toa que o inimigo das nossas almas, ele é conhecido por isso, pela mentira e pelo orgulho. Porque isso caracteriza um homem completamente destituído da graça de Deus. E a disciplina gera isso, gera humildade. A disciplina faz com que nós abaixemos a guarda e comecemos a ver quem realmente nós somos, e damos ouvidos à instrução, queremos nos moldar a ela. Por quê? Porque aqueles que não agem assim são considerados escarnecedores e insensatos, que desprezam a instrução do Senhor, a sua revelação, e isso é o oposto da humildade. Humildade aqui é um termo hebraico religioso para a qualidade de renunciar à própria suficiência pessoal para a vida
e se entregar ao Senhor completamente a Ele, que será o único digno de confiança para dar a instrução que conduz a vida. Veja que Provérbios capítulo 3, versos de 5 a 8 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Ou seja, não tem, você sabe aquele coleguinha seu está sempre com razão, tem raiva, né? Aquele cara, né? Estou com você, né? Lembrar do tempo de escola, o cara sempre acertava as questões, sempre, aí você fica com raiva, né? O cara sempre nunca erra. E muitas vezes a gente olha aquela pessoa com desdém, que a gente quer que ele erre, né? Você quer se sobrepor a ele. Ah, viu, ó, sou melhor do que você, viu? Você não é tão bom assim. É dessa forma que nós agimos quando nós não seguimos aquilo que Deus fala na sua palavra, quando o nosso coração não confia nele. E não minimize essa situação. Quando você estiver passando por uma situação de depressão, uma situação de morte, que a palavra de Deus diz: confie no Senhor, né? E você, eu estou tão ferido e tal, eu vou fazer isso aqui. Contrário ao que Deus fala, isso é soberba. A soberba que existe no coração do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, não é somente em todos os caminhos. A palavra de Deus é autoridade suficiente, não existe contraponto contra ela. Nós até podemos dar algumas direções, né, ou práticas diferentes, mas o princípio será o mesmo. Por mais que você faça desse jeito e o irmão faça daquele, o princípio que sustenta tanto uma ação quanto a outra deve ser aquele que se sustenta na palavra. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quando um homem não segue a instrução divina, seja essa uma repreensão, seja esse um mandamento, ele está afirmando a sua autossuficiência, está dizendo ser senhor de sua própria vida. E perceba aqui que o discípulo, submetendo ao Senhor, se integra na ordem moral e na esfera de uma vida ordenada por Deus e não se levanta contra ela, contra essa instrução. Bruce Waltke, fazendo um comentário, ele diz assim: em Provérbios, agitar uma bandeira branca de redenção ao Senhor vem sempre antes da honra. E aí Provérbios capítulo 18, verso 12 vai dizer assim: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 22, 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É interessante, é paradoxal, aquele que não concede glória nenhuma a si mesmo, diante do Deus glorioso ele é exaltado. No final ele é coroado com glória, que vão conferir estima diante da sociedade, diante das pessoas, diante dos homens. Provérbios capítulo 8, verso 18, falando da sabedoria: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Ele está falando da sabedoria que vem da palavra da vida, da escritura sagrada. O alongar-se da vida está na sua mão, diz Provérbios capítulo 3, verso 16: na sua esquerda riquezas e honra. A sabedoria divina
deve ser suficiente a nós nas nossas vidas. Você quer saber como deve ser um marido que ama a esposa? Busque isso na Escritura. Você quer ser um pai que seja a imagem de Deus para os seus filhos? Busque isso na Escritura. Você quer ser um ministro em que a palavra de Deus transborda por meio de sua pregação? Busque isso na Escritura. Você quer ser um homem incompetente em suas atividades seculares, glorificando a Deus nelas? Busque isso na Escritura. Você quer ser um homem piedoso, um homem puro, um homem santo? Busque isso na Escritura. Ela é suficiente para tudo em nossas vidas. Matthew Henry, e eu também vou encerrar, conclui esse verso da seguinte forma, no verso 33. Ele diz assim: veja aqui o grande interesse, como também o dever que temos, que nos submetamos ao nosso Deus e conservemos uma reverência por Ele. O temor do Senhor, assim como é o princípio da sabedoria, também é instrução e correção da sabedoria. Os princípios da religião, se aderidos fortemente, aprimorarão o nosso conhecimento, corrigirão nossos erros e serão o melhor guia no nosso caminho. Um temor por Deus sobre os nossos espíritos nos dará os mais sábios conselhos e nos castigarão quando falarmos ou agirmos tolamente. Que nos curvemos diante de nossos irmãos e tenhamos respeito por eles. Onde há humildade, há um feliz prenúncio de honra e preparativos para ela. Aqueles que se humilharem serão exaltados, tanto aqui como no futuro. Perceba que tudo está relacionado ao ouvido que atende à repreensão, aos olhos, à luz dos olhos que são iluminados quando vê as boas novas fortalecendo a sua própria vida, a palavra de Deus sendo pregada. Perceba que o temor do Senhor é a instrução, e o submeter a esse temor, a essa instrução, a essa disciplina, mostra sabedoria e humildade. E a humildade caracteriza o verdadeiro crente. É muito difícil você resumir grandes coisas em uma só palavra. Mas nós poderíamos, a partir da Escritura, resumir um comportamento de alguém ou de alguma pessoa, uma marca do verdadeiro crente. Esse comportamento seria a humildade. Essa humildade radical em relação ao Senhor aqui vai preparar o caminho para a próxima subunidade, que vai contrastar a liberdade do Senhor com os limites humanos, que nós vamos ver a partir do verso 1 do capítulo 16. Quando nós começamos essa exposição, nós dissemos que ela poderia ser usada para qualquer coisa, como um verso introdutório, para qualquer coisa que está sendo dita aqui no livro de Provérbios. Por isso que ela é recorrentemente repetida. No início de toda a subunidade, de uma grande subunidade, nós vemos isso. Provérbios, ou seja, Salomão preparando. Preste atenção no que você vai ouvir. Sabe por quê? Por causa das consequências. Veja isso. É o ensino
verdadeiro, é o ensino da palavra de Deus. Você deve submeter a Ele. Isso vai mostrar humildade, vai levar você a um caminho de justiça, a um caminho de retidão. Os seus ossos, a sua vida vai expressar isso. Então ouça o que vai ser dito a partir de agora. Aquele que tem ouvidos, é como ele estava dizendo, como nós vimos anteriormente, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba aqui que o princípio desse temor é a obediência, é a submissão, é a marca do verdadeiro crente. Um crente, ele não se caracteriza por ser um adorador pleno, ele não vai se caracterizar por uma outra ou qualquer outra marca, mas simplesmente pela obediência a Deus. Essa obediência gera, ou seja, representa, confirma, ratifica, mostra humildade. Porque quando nós não andamos nos caminhos do Senhor, nós estamos discutindo não com o pastor, mas com a palavra de Deus. Por isso a nossa preocupação como ministros de pregar a palavra, e que a nossa opinião e o nosso conceito venha a partir da palavra, porque essa não pode ser rejeitada, porque é a palavra de Deus, não é a opinião de homens, não é a palavra de homens, mas é uma palavra que permanece para a eternidade. Por isso que todo homem na face dessa terra e também nos céus deve se submeter a essa palavra, ao ouvi-la, ao obedecê-la. Nós estamos ouvindo a Deus e estamos obedecendo a Deus. Ao rejeitá-la, nós estamos desprezando ao Senhor, sendo rebeldes, sendo obstinados, mesmo que a nossa disposição exterior não se manifeste dessa forma, se manifeste com a maior ternura de um mundo, mas é a rebeldia mais satânica e mais mordaz que pode existir na face da terra, é aquela que se volta contra a palavra de Deus. Não existe nada mais demoníaco, nada mais destruidor, nada mais vilânico do que o desprezo, do que não dar ouvidos à palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos na Tua presença e vamos a partir de agora, Senhor Deus, encarar verdades a respeito da soberania de Deus, aquilo que Ele espera de nós como homens, e que nós como homens, como servos de Deus, devemos nos submeter a essa palavra, devemos moldar a nossa vida a essa palavra, devemos correr atrás desse alvo, porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Que possamos confiar em Ti, Senhor Deus, mesmo quando não estejamos entendendo muito bem aquilo que estamos fazendo, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o Senhor nos dá compreensão das coisas a respeito do Teu reino, mas às vezes as coisas ficam obscuras, e Ele quer que seja assim, para que possamos lançar nele, que já deu provas infinitas da sua bondade, da sua misericórdia, da sua sabedoria e do seu desejo, sua vontade de fazer o bem a nós, nos levando para os céus. A exemplo dos judeus que precisaram passar pelo deserto, passar por todas aquelas coisas, mas que o Senhor estava fazendo bem na vida daqueles homens que precisavam arrancar do seu coração a escravidão do Egito. E com o Teu povo hoje não é diferente, Senhor Deus. Precisamos passar pelo deserto para descobrir
que só o Senhor é Deus, que nós podemos lançar a nossa confiança nele, mesmo quando as coisas não estejam saindo bem aos nossos olhos. Fica com o teu povo, Pai, e nos faz entender que o propósito de Deus não é a nossa caminhada no deserto, mas é a nossa chegada na Cidade Santa, no Reino Celestial. E tudo que Ele puder fazer para arrancar de nós a escravidão do Egito, Ele vai fazer isso, para que Ele possa nos receber, Pai, como um pai recebe um filho, depois de uma grande viagem, depois de uma grande distância, como um filho pródigo, com o coração aberto, com amor ao Pai disposto a ser derramado sobre ele. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.